Marcos capítulo 15, o versículo 28. E cumpriu-se as escrituras que diz: e com os malfeitores fui contado. E os que passavam blasfemavam dele, nomeando a cabeça e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica, salva a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Também os que com eles foram crucificados e injuriavam. Se você analisar bem o livro de Marcos, esses homens, eles sempre estavam ao encalço de Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus para ouvir a palavra, para escutar a palavra, mas esses homens ficavam rodeando ali, procurando uma falha de Jesus. Eles não estavam querendo ouvir Jesus para aprender como as demais pessoas. Mas o que o versículo 29 aqui diz: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo em 3 dias e edificas. Aqui também está no Salmo capítulo 22, o versículo 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim. Afrouxa os lábios e maneia as cabeças. Confiou no Senhor, livre ele, salve-o, pois nele tem prazer. Esses homens, eles estavam ali satisfeitos, mas lá no fundo mesmo, eles prestaram atenção no que Jesus falou, porque eles mesmos dizem aqui: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica. Eles estavam lembrando que Jesus falou isso. Jesus, ele fala de algo que para os judeus é muitíssimo importante naquela época e até hoje para alguns, questão do templo. Mas Jesus está falando que ele está sofrendo na carne para que todos aqueles que o aceitem seja templo do Espírito Santo. E eles começam a dizer aqui: salva a ti mesmo e desce da cruz. Porque na realidade eles estavam esperando um Messias que fizesse algo diferente. Se Jesus quisesse realmente ser só dos judeus, ele poderia fazer isso, sair daquela cruz de uma forma extraordinária. Mas Jesus, ele não desceu daquela cruz, não fez o que ele poderia fazer por causa dos próprios zombadores dele mesmo, porque muitos acreditaram em Jesus. E ele diz: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Eles estavam ali para ter certeza que era Jesus. Eles estavam ali confirmando e olhando para Jesus e dizendo: e aí, o que é que você vai fazer? Muitas vezes acontece isso. E eles falam aí: o Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Também os que ele foram crucificados o injuriavam, os dois que estavam do lado de Jesus. Jesus, ele sofre a injúria, ele sofre aí a intolerância desses homens. Ele pode. Esses homens estão ali satisfeitíssimos. Primeiro porque Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz. E a ideia deles é assim: depois que esse homem for crucificado, acaba essa história, porque a cruz é uma vergonha.
Mas Paulo diz que a mensagem da cruz não é loucura para o mundo, mas para o povo, mas para Deus não, para a sua igreja não, a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava ali vendo as pessoas. Jesus Cristo, ele estava consciente, sentindo muitas dores, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Ele estava ali passando por todas as dificuldades para dizer para cada um de nós: não se preocupe se vão zombar de vocês, se vão criticar vocês, se vão tentar matar vocês. Fizeram isso comigo também. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que levar a sua cruz. Você tem que levar a sua cruz de renunciar muitas coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia não aceita, e fazer igual a Jesus. Seguir verdadeiramente a ordem do Pai.